Amém, graças a Deus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente pede para Deus te abençoar, é porque a gente entende que para Deus não existe matemática, não existe geografia, e também para Deus não existe estações, tá? Muitas pessoas, elas se prendem às estações, e elas acham: não, eu só vou ser abençoado em tal estação, eu só vou ser abençoado se não chover, eu só vou ser abençoado se chover, eu só vou ser abençoado se eu for embora dessa cidade, se eu vou para um outro lugar. Não, não, não. Você pode ser abençoado em qualquer circunstância, até no momento da dor, da tristeza e da perda. Deus, Ele pode te abençoar até em momentos de perda. Eu não sei com quem o Espírito Santo vai falar nessa noite, mas Ele manda eu te dizer que em crises, decepções, dores, perdas, você pode ser abençoado. Não tem tempo, épocas, estações, porque Deus é o dono do tempo. Para Ele não haverá impossível em todas as suas promessas. E Ele nos mostra isso lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, porque essa palavra vai liberar um destino para você, vai te levantar, vai te conduzir, e vai fazer você sair daqui para enfrentar qualquer gigante que porventura possa aparecer na sua vida lá fora. O diabo, ele sempre vai tentar nos amedrontar. Você sabia que, antes de eu entrar aqui na palavra, você sabia que até 2030 o maior índice de depressão, de ansiedade vai se multiplicar? As pessoas vão estar mais infectadas por ansiedade, depressão, do que gripe e qualquer outra doença. Porque hoje qualquer coisinha, a pessoa não pode ficar triste, que já dizem para ela: ó, você tem depressão. A pessoa não pode perder nada, não pode sofrer decepções, que já é motivo de dizerem que ela está com depressão. Gente, uma pessoa depressiva, eu sei que devido a alguns acontecimentos existem pessoas que realmente se tornam pessoas depressivas. Mas a depressão é uma doença espiritual. Você sabia que depressão não sai nem em laudo médico? Se colocar os aparelhos em você, fazer exames em você, não detecta. A única coisa que vai de repente aparecer em detectores são aqueles caras que são extremamente maníacos. Eu nem digo maníacos, tem uma outra palavra: psicopatas. Psicopatas, porque quando coloca um aparelho em um psicopata, o córtex cerebral dele, o lobo central, não mostra nada. Sabe aquela pessoa que não tem emoção, não aparece nada, não detecta nada? É aquele cérebro frio, gelado, escuro, tenebroso. Agora, depressão, ansiedade, quem detecta que você tem é o seu psicólogo. Se você pega um psicólogo bom, ele vai conseguir te ajudar. Se você pega um psicólogo ruim, ao invés de te ajudar, ele vai acabar com você, porque ele vai alimentar toda a desgraceira, toda a destruição que já existe dentro de você. Então a única coisa que pode libertar uma pessoa de ansiedade, de depressão, de medos, traumas, lembranças do passado, é a palavra. A palavra é viva. Veja, a palavra é tão forte que o verbo da vida, Cristo Jesus, que é o verbo da vida, o Criador dos céus e da terra, Ele veio ao mundo e Ele veio aprender o verbo. Como pode o verbo aprendendo do verbo? Porque Ele ia no templo e ficava ouvindo os sacerdotes, os escribas, os fariseus falarem do verbo.
E ele era o próprio verbo, para você ver a necessidade que existe de nós ouvirmos a palavra. Por que às vezes a palavra não surte efeito na vida de tantas pessoas? Porque elas ficam na reunião proparoxítonas. Elas estão aqui, mas a cabeça delas está assim, ó, cri, 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 cri. Elas estão pensando na morte da bezerra. E não adianta depois você chegar e perguntar para a pessoa do seu lado: o que o bispo pregou? Ela não vai poder te dizer. Sabe por quê? Porque aquela palavra foi para ela, não foi para você. Aqui existem centenas e centenas de pessoas, mas a palavra, ela é ambígua. Uma vez lançada, cada um recebe de uma forma, cada um entende de um jeito. Para uns a palavra vai servir como pau, para outros a palavra vai servir como pedra, para outros a palavra vai servir como cura, para outros a palavra vai servir como libertação, para outros a palavra vai servir para abrir portas, liberar destino, romper muralhas, trancas, cadeias e grilhões. Para outras a palavra vai servir para alívio espiritual. Então cada um recebe a mesma palavra e entende de forma diferente. Não adianta você ficar cutucando o seu marido dizendo: está vendo, essa palavra é para você. Porque quando Deus quer falar com ele, ele não vai falar para você falar para ele. Nesse sentido, a palavra, ela é ímpar, subjetiva para cada um. Então a palavra cura, liberta, a palavra abençoa. Muitos não leem a palavra em casa, então aproveite cada minuto dessa reunião. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Lá no livro de Isaías capítulo 6 versículo 1, a palavra diz que no ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado. As bandas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro, é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira estava cheia da sua glória. Olha só, o dia que o rei Uzias morreu. O rei Uzias, ele foi um bom rei. Ele reinou durante uns 50 anos o povo de Israel. Ele adoeceu. E por que ele adoeceu? Porque ele foi fazer aquilo que ele não podia fazer. Ele entrou dentro do templo para queimar incenso, e não era papel do rei fazer aquilo, era do sacerdote. Mas ele foi um bom rei, o povo gostava dele, porque durante esses 50 anos ele dirigiu aquela cidade, guiou aquelas pessoas com retidão, com honestidade. Ele foi probo, foi justo, cobrava aquilo que realmente devia ser cobrado, não lesava, não enganava. Era um bom rei. E já havia passado outros reis, que no caso de Isaías e tantos outros profetas, eles eram perseguidos, presos, açoitados. Então a morte do rei Uzias foi uma perda muito grande para o povo de Israel. Sabe quando você tem um governo, aquele governo, ele governa bem a cidade, o estado, o país que você se encontra, está tudo discorrendo bem, todo mundo está crescendo, todo mundo prosperando, a bolsa de valores rompendo, a economia estagnada, você tendo a oportunidade de comprar, de negociar. Veja, eu não estou falando de política, estou mandando você raciocinar. E de repente chega a notícia: olha, o rei morreu. Então para Isaías foi um baque. A gente não sabe qual era a intimidade que Isaías tinha com Uzias, mas foi um baque. Todo o povo chorou, todo o povo lamentou, todo o povo entrou em luto. Mas naquele dia, no dia de perda, aconteceu algo inusitado.
toda a cidade em luto. E Isaías vê a glória de Deus. Você consegue entender? Não, você não deve estar entendendo. Dia de luto, dia de trevas, dia de escuridão, dias de portas fechadas, dias que nada está dando certo, dias de decepção, dias de traição, dias de abandono. Eu vi o Senhor, ou seja, ele viu o Senhor no pior dia da vida dele, porque é justamente isso que acontece quando a gente pensa, está acabado, está terminado, é o fim. O Senhor aparece, ele aparece para dizer: olha, eu estou aqui, mesmo que as vozes se calem. Porque às vezes existem momentos na nossa vida que aquelas vozes que permeiam do nosso lado, que nos traz confiança, segurança, que a gente se apoia nela, existem determinados momentos que elas vão sim se calar. A voz do seu pai vai se calar, a voz da sua mãe vai se calar, a voz daquela pessoa que te ajuda vai se calar, de repente a voz do seu patrão vai te calar. Mas Deus está dizendo que mesmo que as pessoas se calem, mesmo que aquela pessoa que te ajuda, mesmo aquela pessoa que você confia, que é o seu suporte, ela venha se calar, Deus todavia ele nunca vai se calar. E vai ser nesses momentos de caos, de crise, que assim como ele apareceu para Isaías, ele também pode aparecer para você. Você não está sozinho, largado, abandonado. Então imagine o coração de Isaías: meu Deus, acabou, Uzias morreu. E só ouvia na cidade o comentário: o rei morreu, o rei morreu, o rei morreu. Porque quando acontece uma tragédia, as pessoas só sabem falar de tragédia, do acontecido. Ele vê o Senhor, e não somente isso, a palavra diz que ele vê também serafins. Você sabe o que são serafins? Serafins são mensageiros de fogo. E ele vê aqueles serafins diante do trono de Deus. Eles não ousavam olhar para Deus devido à sua santidade, o seu poder, porque a palavra diz que Deus é luz, e nele não há sombra de dúvidas nem de variações. Nele não há trevas nenhuma, que ele habita na luz inacessível, ninguém tem acesso. Então aqueles anjos se colocam diante dele e tapam os olhos. Com as outras asas eles tapam os pés, porque pés é figura de entendimento. Quando a palavra diz calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, é como a gente diz, não é você pegar a Bíblia, colocar no seu pé e sair andando. Não, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz é você cingir o seu entendimento com a palavra, para você combater e defender todos os dardos inflamados do maligno que possa vir aqui, contra a sua mente, te apequenando, te diminuindo, dizendo que você não é, dizendo que você não pode. Aí a palavra vem e faz você acreditar que você pode, porque você é filho, você é herdeiro, ele te escolheu, você foi remido, lavado pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí vem aqui a palavra no seu entendimento, nos seus pés, dizendo: olha, eu te tomo pela minha mão, eu te conheço desde o ventre da sua mãe, não te deixarei e nem te abandonarei, estarei convosco todos os dias da vossa vida. É como eu disse, sabe, gente, existem processos na nossa vida. O problema vai passar por você, ou você vai passar por um problema. O que você prefere? Quer deixar o problema passar por você, ou você quer passar pelo problema? Não existe você romper sem você passar por processos. Você tem que fazer as contas daquilo que você quer. Aí eu quero ser um advogado. Você já fez as contas? De quanto você vai gastar? De quanto está o curso? Da chatice que vai ser o primeiro bimestre? Conhecer sobre o direito. Não, a história do direito. Aí você vai ter que ter saco para estudar a história do direito. Você vai ter que ter saco para entrar em matérias que não tem nada a ver com aquilo que você está cursando. Você está preparado para estudar? Para quando chegar o momento da prova, você ir lá e não bombar?
está preparado para ser um médico, ser uma médica? Está preparado para ter o seu comércio, a sua empresa, e não ficar murmurando, reclamando, e qualquer coisinha que aparecer você... Até para você ter algo, você tem que ser macho. Está preparado para casar? Sustentar sua família, sustentar sua casa, sustentar sua esposa. Saiba que mulher custa caro e dura muito tempo. Aí daqui a pouco a mulher pede uma calcinha e você, nossa, fica gastando todo o meu dinheiro. Vai, miserável, avarento. Aí quer casar e a mulher, amor, eu estava com vontade de sair, não aguento mais ficar em casa. Queria ir num lugar, sabe? Aonde, amor? Sei lá. Porque mulher é de lua, sabe que mulher é de lua, né? Mulher é figura do sol, ou da lua. O homem é figura do sol. O sol é estático, ele fica ali, ele não muda, não oscila, sempre brilhando. A mulher não, a mulher é de lua. Lua nova, cheia, minguante, crescente. A mulher é o seguinte, ela à noite fala assim para você: amor, eu tô com vontade de tomar um sorvete. Que sorvete você quer, amor? Eu quero um de flocos. Tô com uma vontade de chupar um sorvete de flocos. Eu acho que eu tô com desejo, devo estar grávida. Você, não, amor, não, eu vou... Amanhã eu trago sorvete de flocos para você, tá? Tá tudo fechado, mas amanhã eu compro, tá, amor? Tá, amor? Tá, beijo. E vai dormir, né? Aí no outro dia ele passa lá no comércio, compra o sorvete de flocos e chega em casa. Sorvete, amor, adivinha que eu trouxe para você? Adivinha que eu trouxe? Sorvete de flocos. Não, mas eu queria de maracujá. Meu Deus do céu! Queria de maracujá? Ontem à noite estava doida por um sorvete de flocos, no outro dia já quer um de maracujá. Homem não tem essa não, meu. O homem gosta de sorvete de flocos, ele toma sorvete de flocos até morrer. Parece que fica cauterizado na nossa mente. A gente não consegue pensar em outra coisa, que nem Coca-Cola. A gente chega no restaurante e vai beber o quê? O que tem? Tem Fanta uva, Fanta laranja, Sprite. Tem Coca-Cola? Tem. Dá uma Coca. Você está entendendo? Então você tem que estar preparado. Preparado para tudo. Preparado para romper. E preparado também para perdas. Porque para você romper, você tem que perder. Para você romper, você tem que sair do lugar que você está. Não tem como você crescer, permanecer onde você está. No domingo passado, nós estávamos falando de Tera, que recebeu as mesmas promessas de Abraão. Deus falou para ele: Tera, sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar, é Canaã. Lá futuramente vai ser uma terra boa, onde vai manar leite e mel. Tera, lá vai ter cachos de uva do tamanho de um homem, onde 2 homens vai ter que carregar. E Tera ficou todo feliz, mas quando ele pensou em sair de Ur dos caldeus onde ele estava, o que aconteceu? Ele perdeu o filho, mano. Ele tinha 3 filhos, ele perdeu um filho, Arã. E aquela perda já fez ele estagnar. Veja, as perdas não podem fazer você estagnar. Não é porque você perdeu seu pai, não é porque você perdeu sua mãe, não é porque você perdeu aquela pessoa que você amava, não é porque seu namorado te deixou, te abandonou, seu marido foi embora, que você vai estagnar. Não, a vida continua. Você não pode ficar parado, você tem que continuar. É o ciclo da vida. Não fique preso ao seu passado. Não fique achando que os momentos que você viveu com ele foram os melhores momentos, que não foi. Não fique pensando que aquele trabalho que você tinha era o seu melhor trabalho, você nunca mais vai conseguir outro igual. Mentira! O nosso passado é mentiroso. O nosso passado faz a gente acreditar que lá sim era um tempo bom, lá sim a gente viveu milagres, lá sim a gente viveu maravilhas, lá sim a gente teve uma vida boa. É mentira, porque o melhor sempre está por vir. Quando nós temos Cristo Jesus, quando nós acreditamos na esperança, quando nós acreditamos na palavra, naquele que fez a promessa, o melhor sempre está por vir. Você pode dar um glória a Deus? Pode dar um aleluia. Você não crê no melhor, você não crê no amanhã, é você não crê que Deus ele pode fazer algo novo na sua vida. É
pequenar Deus, você ficar preso no passado, é você dizer: não, Deus não pode fazer melhor. Deus não pode me dar uma esposa melhor que aquela, um marido melhor que aquele, um namorado melhor que aquele. Deus, Ele pode. Ele pode tudo, muito mais. Então Tera sai, o filho morre, e ao invés de ele continuar caminhando, ele vai e constrói uma cidade, coloca o nome da cidade de Harã, e ele fica ali parado. Ele preferiu ficar na cidade que ele construiu, no mundozinho que ele construiu, no desertozinho que ele construiu, do que acreditar e continuar caminhando e ir para a cidade que Deus por promessa já havia prometido para ele. É que nem muitas pessoas, de repente você está no seu mundozinho, na sua cidadezinha que você construiu, dentro do seu quartozinho, atrás de 4 paredes, atrás daquele computador, naquele celular direto, vivendo uma bad, vivendo os piores momentos da sua vida, porque você foi abandonado, você perdeu o trabalho, você perdeu o carro, você perdeu um parente, um amigo, um irmão, e Deus querendo te dar um futuro brilhante, algo maravilhoso te esperando lá na frente. Deus colocando uma vírgula nessa sua história, para continuar reescrevendo uma história nova, mas você já colocou um ponto final. Não coloque um ponto final onde Deus diz que ainda não é o fim. Então a palavra mostra, voltando aqui para Isaías, que Uzias morre, a cidade se decepciona, a cidade fica triste, mas naquele meio de tristeza, de angústia e de aflição, Isaías vê Deus, vê a glória de Deus. Ele vê os seus anjos tapando o rosto, tapando os pés e voando em torno daquele trono, e dizendo uns para os outros, o que eles diziam? Olha, tem gente que não tem força nem para dizer o que ele dizia. Eles diziam isso para Deus? Eles diziam para Deus? Não, eles não diziam isso para Deus. A palavra é bem clara quando ela diz: acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Pega essa chave, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Se prepare para dar glória a Deus, se prepare para dar aleluia, se prepare para viver novidade de vida, para viver um novo rumo, uma nova direção. Então acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles diziam assim, ó, proclamavam uns aos outros, um anjo falando para o outro, um anjo trocando ideia para o outro. O que o anjo dizia para o outro? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira estava cheia da sua glória. A partir do momento que os anjos começaram a dizer santo, 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 toda a terra se encheu com a glória de Deus. E a palavra continua dizendo: e ao som das suas vozes, veja, e ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Na medida que eles iam dizendo santo, 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 os batentes da porta começou a tremer. Não era Deus que estava fazendo aqueles batentes tremer, não era Deus, era o louvor, era a adoração. É porque eles estavam proclamando, mesmo em momentos de adversidade, santo, 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 porque é a única coisa que às vezes nós podemos fazer quando as portas se fecham, quando as noites se tornam negras, escuras, quando o caos chega, as adversidades, os problemas. A única coisa que nós podemos dizer é santo, 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 santo.
A única coisa que nós podemos fazer é permanecer firme com Jesus, porque aquela tempestade vai passar. Não é porque a boca de Uzias fechou que Deus ia deixar de falar com Isaías. Não é porque Uzias morreu que significava que aquela cidade ia ficar vazia. Não, 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 não. A glória de Deus encheu aquele templo. A glória de Deus ainda estava sobre toda aquela cidade, como a glória de Deus ainda está aqui nesse lugar. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está nesse lugar. A glória de Deus pode encher a sua vida, pode encher a sua casa, se tão somente você crer. Então, em momentos de perdas, de dificuldades, Deus, Ele continua fazendo milagres. Deus, Ele continua aparecendo. Então aquelas portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. O que significa a fumaça? Você consegue ver uma pessoa quando ela está em meio à fumaça? Não. A fumaça representa Deus te guardando, Deus te protegendo, Deus te livrando dos seus inimigos, Deus não deixando os seus inimigos te enxergarem, errarem, ficarem perturbados. E mesmo que eles te achem, eles virão por um caminho contra você, mas por 7 caminhos eles fugirão da sua presença, porque você é escolhido, separado, nomeado, está guardado e protegido por Ele. Eu não sei o que você perdeu, mas o Espírito Santo mandou eu te dizer: não pare, não pare. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus, porque hoje o milagre sou eu. O milagre é todo aquele que crê, sabia? O milagre é todo aquele que deixa de ser criança, se torna adulto, começa a enxergar os problemas como processo, como momentos que são inevitáveis. São momentos que vão te deixar marcas, mas todas as pessoas que têm marcas, elas têm experiência. As marcas são as provas de que a gente suporta, a prova de que a gente já venceu e vai vencer todas as outras que surgirem. Quando Jesus diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, é porque a nossa luta até Jesus voltar será uma vida de constante batalha. E serão as batalhas que sempre vão nos manter na presença de Deus. Você pode ter um tempo de folga, mas para você passar por um outro nível, você tem que subir um degrau. E é justamente no momento de subir esse degrau que muitas pessoas se perdem. Então não se perca por aquilo que você está vendo, pelo cenário, pela geografia, pela geopolítica, pela economia do país, pelo governo que está aí. Não se perca, não se deixe levar, não deixe Satanás trabalhar na sua mente. Não, 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 porque hoje você é um milagre.